Revit Pit Stop, um assunto específico direto ao ponto para resolver teu problema. Vou te ensinar nessa aula como você edita as tuas paredes básicas, mudando a estrutura, fazendo uma parede mais larga, com uma lajota mais larga, mudando a camada de emboço, de pintura, as espessuras e também como você visualiza isso nas viradas, nas inserções, no final da tua parede, se vai ter o acabamento de pintura aqui virando ou não. Então, aula muito importante para você avançar nessa situação. Então, primeiro de tudo, já fiz aqui um exemplo, estou usando o template Jedi do BIM, você pode usar qualquer um deles, mas vou lá na aba de arquitetura, parede, e vou pegar uma parede aqui de 15 centímetros mesmo. Vou desenhar uma parede aqui em cima, para você começar a observar, tá certo? Seleciono essa parede e vou em editar tipo, vou deixar aqui do ladinho para a gente ir visualizando o que está ocorrendo. Quando eu clico aqui em editar tipo, eu tenho alguns parâmetros que eu vou mostrar aqui para você. O primeiro deles é estrutura e do lado da estrutura tem um botão chamado editar. Então vou clicar para editar a minha estrutura. E aqui eu começo a editar. Se você perceber, no caso dessa família de parede, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Tem a estrutura, que é o bloco cerâmico, que está aqui com a espessura de 9 centímetros. Depois a gente tem o emboço aqui na parte do lado externo, tá vendo que está marcado do lado externo aqui, ó? Então nós temos o emboço de 2 centímetros e tem a pintura de 1 centímetro. Depois aqui para a parte de baixo, né, o lado interno, nós temos aqui o emboço de mais 2 e o acabamento da pintura de mais 1. Eu poderia mudar. Imagina que eu coloco aqui, sei lá, 14 centímetros do meu bloco cerâmico interno. E dou um OK, você já vai ver e vai perceber aqui que a parede vai sair de 15 centímetros para um total de 20. Ele está dando uma pensada agora. Não sei porque que meu Revit está demorando tanto para pensar nesse tipo de edição. Então agora, tá vendo que a largura total está como 20 centímetros? Se eu der um aplicar aqui embaixo, você vai ver que a minha parede já cresceu. Cresceu em qual parte? Na camada interna. Então você pode ir editando de acordo com o que você precisa. Sei lá, o emboço aqui eu quero com 4 centímetros para cada lado. Na verdade, eu vou colocar 4 centímetros de um lado só. Vou dar um OK para a gente ver a diferença disso, tá? Então, olha lá. Olha como o emboço ficou aqui com 4 centímetros e ele vai fazer a junção com o outro lado. Fica até esquisito, né? E você pode selecionar, apertar espaço para mudar o lado justamente de onde essa parede está. Se ela é interna, externa, tudo mais. Então, vou de novo voltar na edição. Vou editar a estrutura e vou mudar para 2 centímetros aqui para não ficar tão esquisito, tá? Muita gente fala, 1 centímetro de pintura é muito, você poderia diminuir? Poderia, você coloca da forma que você quer. Eu vou dar um OK, OK de novo, para a gente ver um outro detalhe que é muito importante. Então, bem simples, tá vendo? Ó, 2 minutos e pouquinho de aula, já mostrei como é que você muda a estrutura, para mudar a espessura, para mudar ali as tuas camadas dentro da tua parede. Mas tem mais um detalhe importante. Se você observar, presta atenção aqui, ó. Tá vendo que essa parede, ela tem um acabamento aqui no final dela que vira, aqui tá virando a camada de pintura e tá virando também a camada do emboço do nosso reboco. Como é que isso funciona? Ó, com a parede aqui selecionada do lado, eu vou lá em editar para a gente ver essa alteração. Editar tipo. E vou pegar aqui justamente virar nas extremidades, na parte final da parede. Tá vendo que está exterior? Se eu colocar aqui para nenhum e der um aplicar, fica vendo o que ocorre aqui, ó. Ele não virou mais nessa extremidade. Então você pode mudar e brincar aqui, ó. Eu quero só no interior, dá um aplicar. Nesse caso ele virou também. No exterior ele também vira e como nenhum ele não vai virar. Então um macete bem legal que às vezes eu quero só essa parede não virando. As outras do projeto eu quero poder vir aqui, editar tipo, duplicar e mudar aquele parâmetro, tá certo? Uma outra coisa que é bem importante mencionar para vocês, que nós temos aqui, se você observar, quando existe inserções. Está vendo que isso é uma inserção de uma porta? Aqui é uma inserção de uma janela também, da forma que está isso no nosso projeto. Olha o que está ocorrendo. Deixa eu até colocar aqui. Ele está virando a camada de pintura e está virando a camada do emboço do lado da minha janela. Geralmente não é assim, a gente não faz reboco aqui para depois colocar a janela, né? Geralmente não é dessa forma, ainda mais a pintura. E como é que eu visualizo isso, Thiago? Eu também coloquei aqui no nível de detalhe alto e coloquei no modo realista. Não sei se eu mencionei no início da aula, tá? Mas tem opção para a gente mudar isso. Então seleciono a parede, vou editar tipo. E aqui, virar nas inserções, eu posso colocar para não virar e dar um aplicar.
Agora ele não vai mais virar, tá vendo? Se eu coloco para ele virar somente na parte exterior e dou um aplicar, você vai ver que vai virar metade. Olha como está aqui virando metade, certo? E vou colocar agora para virar em ambos para mostrar um outro detalhe, dou um aplicar. Então, por mais que você configure tudo isso, tem uma outra forma também de você configurar. Vou lá editar tipo, vou na estrutura e aqui nós temos as coberturas, tá vendo? Imagina que mesmo independente da configuração, eu vou falar, ó, eu não quero que o acabamento em pintura e nem o embolso do lado externo vire. Então eu dou um OK, dou um aplicar, perceba que agora ficou só de um lado, ó, só do lado considerado interno da parede que está virando. Então se eu ainda vou em editar tipo, na estrutura eu coloco para não virar nada e dou um aplicar, ele não vira nada, mesmo que aqui está dizendo para virar em ambos. Então dentro da estrutura você pode marcar, eu quero virar só um embolso, dou um OK e só de um lado ainda, ele está virando só um embolso de um lado. Isso aqui te ajuda quando você está num nível de detalhamento muito alto. O que você tem que entender? Se você está fazendo só projeto arquitetônico, você não precisa se preocupar muito com essa questão das viradas, digamos assim. Você vai detalhando o seu projeto, até porque o projeto que você vai mostrar na prefeitura para execução é uma linha só de cada lado. Então você tem que tomar cuidado com isso se é só projeto arquitetônico. Isso aqui serve para um nível de detalhe mais refinado. Se você vai tirar quantitativos, tudo isso aí influenciaria. Você tem aulas mais avançadas também. Mas nesse início, nessa aula, nesse problema, aqui no Revit Pit Stop para paredes básicas, te mostrar como você muda a estrutura dessas paredes, as camadas e também como que você visualiza isso. Além disso, vindo em editar tipo, você tem aqui a função. A função interior-exterior é só um nome que você dá. Não muda nada fisicamente aqui na modelagem, tá? Se a função é interior, exterior, fundação, retenção, sofito, shaft, núcleo, você pode deixar da forma que você quiser aqui, beleza? É isso, Revit Pit Stop, uma dica rápida, direto ao ponto. Espero que você tenha gostado.